Peugeot 207. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um carro que vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o 207 aqui em análise é na versão XS com motor 1.6, 16 válvulas, flex, câmbio manual, 4 portas, ano 2011, versão top de linha do 207 aí nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em dezembro de 2022, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 23.241. Já a tabela FIPE, ligeiramente acima desse valor, R$ 23.357. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Você também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver comprando esse carro de outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui tabela FIPE, que é o maior valor, você vai desembolsar R$ 23.890,74 para já ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Falando agora em documentação, começando aqui pelo IPVA, que tem uma taxa variável aí de um estado para o outro. Mas pegando o exemplo aqui de Minas Gerais, meu estado, a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE, considerando veículos de passeio. No caso aqui do 207 vai ficar em R$ 934,28. Taxa de licenciamento, valor que foi cobrado aqui no meu estado esse ano também, R$ 135,95. Seguro, aqui é um carro que já está se aproximando dos 12 anos de uso. Pode ser que comece a ficar um pouco complicado de encontrar uma cotação ou uma seguradora que faça uma cotação para esse veículo. Então, talvez na modalidade de cooperativa você consiga mais facilmente. Se for o caso, em média aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 120 por mês, o que dá R$ 1.440 por ano, mas também digo que esse valor é apenas uma média. Para a sua realidade, para o seu perfil como usuário de um veículo, esse valor pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em dezembro de 2019. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 20.092. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.088,33. O que dá em percentual 4,7%. É um carro que, frente aos seus concorrentes de época, geralmente tende a se desvalorizar um pouco mais. Aqui, como vimos, ele teve uma inflação mais justificável por esse cenário atípico que vivemos e ainda estamos vivendo aí no mercado automotivo, de preços de carros inflacionando muito. E aqui com o 207 não foi diferente. Mas eu digo que no longo prazo, nos próximos anos, se os carros continuarem a cair de preço, esse veículo aqui vai ter uma tendência a se desvalorizar mais frente aos seus concorrentes. É algo para ficar ligado. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar R$ 1.421,90 por ano, o que dá R$ 118,49 por mês. Mas aqui eu estou descontando a inflação que ele teve no seu preço, porque para estimarmos o que será no futuro, com relação à depreciação ou inflação nesse caso, temos que olhar para o histórico passado e recente, Então, matematicamente aqui estamos dizendo que esse carro continuaria valorizando ou inflacionando na mesma proporção que foi nos últimos 3 anos. Mas sabemos que na prática o mercado ele tende a mudar, assim como vem sinalizando nos últimos meses, Os carros começaram a cair de preço novamente, mais especificamente de maio de 2022 para cá, com algumas altos e baixos, mas
no geral, começou a cair de fato. Então, muito provavelmente daqui a 2, 3 anos, quando você pensar em revender um carro desse, né, em média, pode ser que ele esteja valendo menos do que ele vale hoje. Então, para tentarmos chegar aqui num custo anual mais próximo da sua realidade, né, do que provavelmente vai ser, eu vou tirar esse valor de inflação que ele teve e vamos somar novamente aqui só a parte de documentação e seguro, que é o que de fato vai sair do seu bolso por ano. Então, vai dar um total de R$ 2.510,23, o que dá por mês R$ 209,19. Inflação, depreciação são coisas que você só percebe na prática, no bolso, quando você vende um carro ou vende um outro bem qualquer, que você comprou por um preço e vendeu por outro, seja mais caro ou mais barato. Só que, ao longo do tempo que você está com esse carro, ele vai te gerando essas despesas aí. Então, esse somatório aqui se aproxima um pouco mais da realidade de quanto esse carro vai te custar por ano com relação a documentos. Mas falando agora em custos de manutenção, como que é a cesta de peças, né, de trocas periódicas preventivas de um 207 com motor 1.6. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, para o 207 tem 2 modelos de pastilhas que são aplicáveis. A primeira, que vai aparecer aí no somatório, é a de código N1166, fica por R$ 96. Porém, se o seu carro estiver utilizando aqui o modelo N1157, se você estiver considerando o modelo da Cobrec, fica um pouco mais caro, R$ 110. Então, é algo para se observar antes de trocar pastilhas de freio de um 207 para evitar de você comprar peça errada. Falando em discos de freio dianteiros, o par aqui da Fremax ficou por R$ 346. Kit de velas da NGK, as 4 velas por R$ 131. Pneus aqui, as medidas são as 185, 60, 15. E eu encontrei aqui os Michelin Primacy 4 por R$ 2.076. Óleo de motor. A Peugeot especifica aqui algumas viscosidades, mas as mais comuns aqui são a 5W40 e a 10W40, que é a que eu vou usar aqui como exemplo. E esse motor pega 3.2 litros com a troca do filtro, então cotei 4 litros de um Castrol Magnatec semissintético API SN, viscosidade 10W40, ficou por R$ 200 esses 4 litros. Já a correia de acessórios da Gates ficou por R$ 92, aqui sem tensor incluso. Já o kit de correia dentada, esse sim, com tensor incluso, mais a polia auxiliar. Encontrei aqui a correia da Gates com tensor e polia originais Peugeot. Ficou esse kit todo por R$ 289. Já os filtros todos da Japan Parts, começando pelo filtro de ar do motor, ficou em R$ 44. Filtro de óleo, R$ 28,00 e esse aqui ele é um refil já com o-ring incluso. Filtro de combustível, R$ 25,00 e o filtro de cabine, R$ 39,00. Amortecedores, os 4 aqui da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, ficaram por R$ 923,00. É um dos kits de amortecedores mais baratos que eu já vi aqui, que eu já fiz cotação para os vídeos aqui do canal. O que também não é nada de se surpreender, pois estamos falando aqui de um carro de porte mais compacto, né? Um hatch compacto. Então, geralmente, amortecedores são mais acessíveis. E como estamos falando aqui de um carro de transmissão manual, não vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do 207 1.6 2011, ficou por R$ 4.289. É o que se espera de um carro compacto, um carro mais acessível, preços de peças mais baratas, com certeza.
Aqui estamos falando, obviamente, de peças de trocas preventivas. Mas na parte corretiva também eu digo que não foge muito dessa regra. Esse carro geralmente não tem peças caras aí, sua grande maioria. E isso é ótimo pensando novamente na questão do custo-benefício. Mas falando aqui de custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, esse carro utiliza um motor flex, porém a gasolina está com preço proporcionalmente mais vantajosa comparado ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Está numa média de R$ 4,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 50 litros, então fica em R$ 249,50 para enchê-lo. E o consumo, falando aqui em dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 7,2 km por litro com etanol e 9,4 com gasolina. Já na estrada 10,6 no etanol e 13,8 com gasolina. É de fato um carro bem econômico, que se você souber levar ele de forma tranquila, adotando técnicas de condução mais eficiente, visando antecipar o tráfego à frente, você pode conseguir números até melhores do que esses aqui de ficha técnica, com certeza. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 360 km. Se estiver abastecido com gasolina, fica em 470 km. Já na estrada com etanol 530, com gasolina 690 km. Tanque de porte médio, tendendo a pequeno, mas dentro da média do que se espera para um carro compacto. Então, a autonomia ainda ficou aceitável, razoável. E como que é a lista de equipamentos, dessa versão top de linha, a XS, já vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, faróis e limpadores de acionamento automático, duplo airbag frontal e ABS e faróis e lanterna de neblina. E o único opcional disponível aqui eram os bancos de couro. Então, bem completinho se tratando aí de um compacto de 2011. E o sistema de som também vinha de série, com as conexões de CD, USB, Bluetooth e os comandos ali na coluna de direção, bem característicos dos carros franceses. Falando aqui em conjunto mecânico, ele é equipado aí com o conhecidíssimo motor TU5JP4, que seria o antecessor da linha EC5, que viria nos Peugeot mais novos, aí, os 208, 308, mas ele tem uma configuração bem semelhante, um duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, de 110 cavalos na gasolina, 103 no etanol, a 5.750 RPM, e torque de 14,5 kgfm na gasolina e 15,8 no etanol, chegando a altos 4.000 RPM. É um motor de multiválvulas, 4 por cilindro, e não conta com variador de fase para as válvulas de admissão. Não é um motor tão esperto em baixos giros. Então, esse torque ele é entregue num giro um pouco mais elevado. Você tem que esticar um pouco mais as marchas se quiser ver todo esse desempenho. Mas por ser um carro bem leve, 1.105 kg, a relação de peso-potência ainda ficou em ótimos 9,8 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 9,6 segundos. Eu diria bem adequado, bem condizente. É um carro que vai te proporcionar ainda bom desempenho, respostas rápidas, retomadas de velocidade com tranquilidade, com segurança. O câmbio, manual de 5 marchas, aqui é o modelo MA/5, amplamente utilizado pela linha Peugeot e Citroën, câmbio de engates até na média ali, com relação à precisão, então até razoavelmente confortável para o dia a dia. Sistema de suspensão McPherson na dianteira e braço arrastado na traseira. É uma configuração um pouco diferente, é um sistema um pouco mais complexo comparado ao eixo de torção, mas ainda assim de manutenção corretiva não tão cara comparado com seus concorrentes. Freios a disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Sistema de direção hidráulica convencional e o porta-malas 245 litros de capacidade, eu diria bem pequeno, um dos menores da categoria aí para sua época. Porém, conta com banco traseiro rebativo e bipartido se você precisar aumentar essa capacidade de carga. E como pontos positivos principais de pegar o carro desse, temos o seu motor aí bem resistente, confiável, que foi
amplamente utilizado por muitos anos aí pela linha Peugeot e Citroën. É um motor com boa oferta de peças no mercado, foi sendo evoluído aí ao longo do tempo, é um motor que foi utilizado inclusive no novo 208 aí atual, então bem consolidado aí pela marca, motor sem problemas mais crônicos, mais graves. Aqui, se você cuidar bem dele, não vai passar maiores sustos. De bom desempenho, aliado a um ótimo consumo de combustível, boa lista de equipamentos considerando aí os seus concorrentes, bom acabamento também, materiais ali de textura agradável ali, principalmente no painel, bancos também em tecido de boa qualidade, carro confortável ao rodar, suspensão ali consegue aliar bem conforto e estabilidade e segurança ao fazer curvas, carro de dimensões externas compactas, então bom para o trânsito urbano, bom para o dia a dia, fácil de encontrar vagas para estacionar e por essas razões é um carro de ótimo custo-benefício, ele cobra menos pelo que ele entrega comparado aí com os outros hatch compactos do mercado e de época. Porém, como pontos negativos, ele vem com o step fixado embaixo do veículo, né, que é ruim de tirar, ruim de colocar de volta, é um pouco mais fácil de ser roubado. Algumas peças podem ser um pouco mais caras ali com relação a acabamento, né, principalmente. Não é um carro que vendeu tanto quanto um Gol, um Uno, um Palio, um Celta, então não é tão fácil e não tem tantas peças aí de acabamento principalmente disponíveis no mercado. Então, consequentemente, o preço acaba ficando ligeiramente mais elevado. Espaço interno também não é dos melhores, ele é de dimensões internas bem compactas, porta-malas bem pequeno, botões dos vidros elétricos são mal localizados, vem ali no console central, próximo à alavanca do freio de mão, de ruim acesso de fato, né? Não é nada ergonômico, o que pode incomodar aí no primeiro contato com esse carro. Também foi mal avaliado pelo Latin Cap, obteve apenas 1 estrela para adulto e 2 para crianças na época, então não é nem de perto seguro em caso de colisão e é um carro de revenda mais difícil por essas razões aí que eu disse, então consequentemente acaba ficando mais desvalorizado. Como eu disse lá na parte de inflação, provavelmente você pegando um carro desse agora, ficando com ele por um tempo, vai revendê-lo lá na frente também com uma maior perda comparado com os seus concorrentes, mas também agora você já está pegando ele num preço mais acessível também comparado com outros hatch compactos. Então o segredo é tentar pegar um carro desse com o melhor preço e as melhores condições possíveis. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita do 207, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar aqui, ó, com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida, entre um 207, talvez um Gol, um Palio, um Uno, um Celta, um outro carro aí do segmento, até de outros segmentos, lá já tem o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.